Negociação suspensa. Flamengo decidiu recuar. Decisão tomada por Lucas Paquetá e torcida faz pressão. Fala nação rubro-negra. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Mengão News. Eu estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês, trazendo tudo o que você precisa saber para começar a sua semana muito bem informado sobre o mais querido. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido especial. Você curte o nosso trabalho? Gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no Mengão? Então nos ajude a bater a nossa meta de likes neste vídeo. Curte, compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp e não esquece, se inscreve aqui no canal Meu Mengão News. A sua inscrição é fundamental, você ajuda muito no nosso trabalho e fortalece a nossa comunidade rubro-negra. Hoje tem Flamengo contra o Volta Redonda, segunda rodada do Campeonato Carioca, terceiro compromisso do Mengão na competição. A bola rola às 21h30 em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. O Flamengo viajou ontem, já no final do dia, e a delegação já está concentrada na cidade para esta partida, focada em buscar a reabilitação. O Mengão precisa dos 3 pontos no jogo de hoje. Já tem 2 jogos disputados, mas apenas 1 ponto conquistado. É o terceiro colocado do Grupo B e já há uma pressão da torcida por conta dos resultados adversos neste início de estadual. O Flamengo empatou um jogo contra a Portuguesa, em uma partida onde o time criou pouco e perdeu o outro para o Bangu, em um resultado que ligou o sinal de alerta. 3 pontos agora são muito importantes para dar tranquilidade ao trabalho da base e evitar que a pressão recaia sobre os garotos. O elenco sub-20 segue responsável pelos jogos do Campeonato Carioca neste início. Essa estratégia da diretoria visa dar rodagem aos jovens talentos, observar quem pode subir para o profissional e, ao mesmo tempo, permitir uma pré-temporada adequada para o elenco principal nos Estados Unidos. Há uma expectativa de que nas próximas rodadas, alguns jogadores da equipe profissional já sejam integrados e utilizados junto com o sub-20, mas ainda não é dado como certo esta decisão. Tudo vai depender da avaliação da comissão técnica principal e do desempenho dos garotos. Inclusive, eu queria saber de vocês, torcedores, vocês acham que o profissional já tem que voltar ou segue com o sub-20 por mais uma rodada? Acreditam que os garotos precisam de mais tempo ou o resultado imediato é mais importante? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Mas a tendência é que talvez alguns jogadores sejam utilizados na próxima rodada do Campeonato Carioca, alguns jogadores do profissional que precisam de ritmo de jogo. Mas para este jogo de hoje contra o Volta Redonda, é apenas o elenco sub-20 e o técnico Bruno Pivetti vai ter que fazer pelo menos 2 substituições forçadas em relação à partida contra o Bangu e também à partida contra a Portuguesa. Isso porque o Wallace Yan foi negociado para a equipe do Bragantino e não está mais à disposição. Uma perda técnica importante, já que ele era um dos destaques ofensivos do time. E o lateral esquerdo Johnny também não está disponível porque sofreu uma lesão no ombro, inclusive passou por uma cirurgia e vai desfalcar a equipe por um tempo considerável. Com isso, a provável escalação do Flamengo para enfrentar a equipe do Volta Redonda, ela é a seguinte: Léo Nanete no gol, buscando passar segurança. A linha defensiva com Daniel Salles pelo lado direito, Iago e João Victor formam a dupla de zaga, tentando corrigir os erros defensivos dos últimos jogos. E do lado esquerdo, Gustavo é quem deve assumir o lugar do Johnny, com a responsabilidade de manter o nível. No meio-campo, Lucas Vieira, Pablo Lúcio e o Guilherme Gomes formam o trio que precisa controlar o jogo e criar as oportunidades. E no ataque, Douglas Telles, Joshua e a dúvida, David Viana ou Alan Santos, para substituir a ausência do Wallace Yan. Esta é a provável escalação do Flamengo para esta partida. Há uma pressão da torcida para os resultados eles precisam realmente melhorar, porque o Flamengo não está numa situação confortável no campeonato por ser a equipe que tem mais jogos até aqui, junto com a Portuguesa, né? A única equipe que já disputou 2 partidas e 1 ponto não é legal para o padrão Flamengo. 3 pontos hoje são importantes para que o Flamengo some 4 pontos, torça para um tropeço ou outro dos times que estão acima no Grupo B,
para ficar numa colocação melhor no campeonato e não correr riscos desnecessários na tabela. É o que pede a torcida. Há essa pressão para que o resultado ele aconteça. Há uma pressão para que o sub-20 saia e volte à equipe profissional, caso os resultados não venham. Mas, por enquanto, o sub-20 é o responsável e é necessário passar confiança para esses jogadores para que o resultado ele aconteça. Eles são o futuro do clube e precisam de apoio neste momento de transição e amadurecimento. Mudando de assunto, vamos falar sobre o elenco profissional que está se preparando para os jogos importantíssimos da temporada. O foco é total, tanto nos jogos do Campeonato Brasileiro que se aproxima, quanto na Supercopa, Recopa e os jogos também do Campeonato Carioca, depois nas próximas etapas da competição. Mas uma decisão foi tomada e um problema foi resolvido em relação à Supercopa, porque o Corinthians estava reclamando que ia jogar no dia 29, enquanto o Flamengo jogaria no dia 28. Essa diferença de um dia de descanso e preparação estava gerando ruído nos bastidores. As duas equipes se enfrentam no dia 1º de fevereiro, valendo taça. O Corinthians estava se sentindo prejudicado por ter um dia a menos para se preparar e até mesmo para descansar para este jogo decisivo da Supercopa. Mas o problema, ele está resolvido. A CBF interveio, houve bom senso e há um acordo entre Corinthians e Santos. O Corinthians vai jogar na Vila Belmiro no dia 28. Por que o Corinthians não pode jogar na Neoquímica Arena no dia 28? Porque já tem um jogo em São Paulo no dia 28, no Morumbis, e lá em São Paulo não pode ter 2 jogos de grandes torcidas no mesmo dia na capital por questões de segurança pública. Então, esse acordo ele foi feito com o Santos, e o Corinthians vai jogar na Vila dia 28. Então as duas equipes jogam no dia 28, tanto o Flamengo quanto o Corinthians, deixando aí a situação igual, equilibrada, para não ter reclamação de nenhum lado. Tanto o Flamengo quanto o Corinthians terão o mesmo período para descanso, para preparação para a partida da Supercopa. Isso é bom para o espetáculo, é bom para a justiça esportiva. Ninguém vai poder usar a desculpa do calendário. O Flamengo que segue se preparando forte nos Estados Unidos, com Tite ajustando os detalhes táticos e físicos. Hoje tem treino, ontem teve treino, tudo normal com o elenco profissional, que está focado em começar o ano levantando taças. Enquanto isso, estão acontecendo os jogos da equipe sub-20, representando o profissional no Campeonato Carioca e mantendo a chama acesa aqui no Brasil. Antes de eu seguir com as informações do Flamengo, eu quero reforçar o pedido para você se inscrever no canal. A sua participação é o que move o Meu Mengão News. Comente, participe, dê sua opinião. Nós fazemos esse conteúdo para você, torcedor rubro-negro. Seguindo com as informações, agora eu vou falar a respeito de uma negociação que está suspensa. Antes de eu falar sobre o Lucas Paquetá, que é o assunto também que vocês querem saber e que está mexendo com a nação, eu vou falar sobre a negociação suspensa do volante Alan. Por quê? O Flamengo estava encaminhando uma negociação do Alan com a equipe do São Paulo. Parecia tudo certo, as bases estavam sendo acertadas e ainda tinha o Corinthians ali tentando uma negociação também pelo volante do Mengão, monitorando a situação. Mas a decisão da diretoria do Flamengo foi recuar nessa negociação com o São Paulo depois da definição lá do impeachment do presidente do São Paulo, que foi votado ontem pelo Conselho Deliberativo. O cenário político no clube paulista mudou drasticamente. O presidente foi retirado de forma imediata e agora o São Paulo tem 30 dias para convocar uma reunião para os sócios votarem e definir se ele vai realmente seguir impeachmentado ou não. Essa instabilidade gera insegurança jurídica e financeira para qualquer negociação. E o Flamengo decidiu que, enquanto não tiver uma decisão final, enquanto não tiver um veredito em relação a essa situação política do clube, não vai negociar o Alan com o São Paulo. Deu uma recuada estratégica, vai aguardar isso se desenrolar, tem alguns dias aí pela frente para saber qual vai ser a definição em relação a essa situação. Ninguém quer fechar negócio com um clube que está sem comando definido, sem saber quem assina os cheques, quem garante os pagamentos. Mas, por enquanto, a negociação do Alan está suspensa e, por consequência, também o Flamengo não deve avançar com o Corinthians neste momento. Vai aguardar a situação ser resolvida, ter um resultado, ter um veredito em relação à situação do impeachment que foi votado ontem, para depois seguir ou não adiante com o negócio.
Foi uma decisão prudente da diretoria de recuar, até pela essa instabilidade política do clube rival, e depois vai decidir se vai ou não para frente essa negociação com o Alan. Vale destacar que o Flamengo já tomou essa decisão de que não quer a permanência do Alan no elenco. A avaliação interna é que o jogador não vai ter minutos em campo, não se encaixou como o esperado. Ele não tem sido utilizado pelo técnico Felipe Luiz e não faz parte dos planos principais. Na temporada passada, teve poucas oportunidades e pouca minutagem, sofrendo com lesões e falta de ritmo. Então, a tendência é que ele, de fato, seja negociado, seja para o São Paulo, seja para outro clube. Mas neste momento, a negociação ela está suspensa. Neste momento, a negociação foi paralisada e o Flamengo recuou nesta tratativa para se proteger. Uma tratativa que está avançada, e essa sim anima o torcedor que quer ver o elenco enxuto e focado, é entre o Michael e o Santos. O Flamengo já liberou para o jogador negociar e a informação que sai na mídia paulista, a informação que sai dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Santos, é que o Santos encaminhou a contratação do Michael. O clube paulista deve pagar 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais pelo jogador, e o Flamengo ficará com 20% dos direitos econômicos, pensando em uma futura venda. Esse é o acordo que está sendo encaminhado. É um valor interessante para um jogador que não é titular absoluto e que tem um salário alto. Anteriormente, a tentativa era por empréstimo, o que não agradava tanto ao Flamengo, mas a decisão do Michael em querer ir em buscar novos ares e protagonismo fez com que o Santos quisesse uma contratação em definitivo. Então, a situação está sendo ainda analisada nos detalhes finais, mas provavelmente esse será o modelo de negócio. O Flamengo já liberou, então essa negociação está avançada. Enquanto a do Alan foi suspensa, a negociação com o Michael, ela avançou e está perto de ser concretizada. Michael foi importante em 2021, teve seus momentos, mas o ciclo parece ter chegado ao fim. Desejamos sorte a ele e que o Flamengo saiba reinvestir esse dinheiro. Para finalizar, vamos falar do assunto que não quer calar: Lucas Paquetá. O West Ham aguarda uma proposta oficial do Flamengo pelo jogador, para avançar na negociação. Ainda não teve uma proposta oficial do Flamengo? Como assim? Não, ainda não teve no papel timbrado. O Flamengo tem conversas recorrentes com o West Ham, tá alinhando a situação antes de fazer uma proposta oficial para não dar tiro na água. As partes caminham para o entendimento, mas ainda tem algumas distâncias a serem superadas, arestas a serem aparadas. Os números da negociação eles já foram falados em uma das reuniões que aconteceram até aqui, e de forma informal, o West Ham aceitou 35 milhões de euros oferecidos do Flamengo, mais 5 milhões de euros em metas, em cotas, em situações que forem negociadas no contrato, totalizando 40 milhões de euros. Com esse bônus, com tudo isso, já foi aceito pelo West Ham verbalmente. Flamengo, de forma informal, ofereceu esta quantia. Agora, o departamento de futebol trabalha em cima dos termos jurídicos, das garantias, para apresentar ao presidente do conselho, o BAP, que precisa dar o aval final para uma operação desse tamanho. Quando o BAP der o aval, o Flamengo vai fazer a proposta oficial. Então, a negociação ela está avançando de forma informal, mas firme. O Flamengo trabalha tudo, para alinhar tudo, para entender todo o cenário, para convencer o West Ham de todos os detalhes, para alinhar as situações de pagamento, para, enfim, enviar a proposta oficial. Ontem aconteceu uma reunião importante. Ainda não foi a reunião que definiu a situação final, o martelo não foi batido. Vão acontecer ainda alguns encontros nos próximos dias. O Flamengo vai enviar a proposta assim que tiver a segurança interna e o aval político. A situação está encaminhada. A situação está caminhando bem, mas o West Ham ainda trava uma saída imediata. Quer um empréstimo até o meio do ano para se salvar do rebaixamento, enquanto o Flamengo quer o jogador agora. Então precisa ser alinhado algumas situações de datas. Mas quando o BAP der o aval, o Flamengo vai fazer a proposta oficial. E há uma expectativa e há um entusiasmo muito grande dentro do Mengão para que o acordo ele seja selado. Seria a contratação do ano, o retorno do garoto do Ninho para comandar o meio-campo rumo a mais glórias. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, porque quando você curte, você dá um recado pro YouTube de que o conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente, ajudando o canal a crescer.
Quero lembrar a você que hoje, a partir das 7h30 da noite, nós estaremos ao vivo com mais uma cobertura dos jogos do Flamengo para você. O melhor pré-jogo, com todas as informações, escalações, análises e depois uma transmissão feita de torcedor para torcedor em alto nível, você acompanha aqui com a gente no Meu Mengão News. Por isso é muito importante você ser inscrito no canal. E se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.